É, pessoal? Ontem, o PSG simplesmente atropelou o Real Madrid com uma goleada de 4-0, que poderia ter sido ainda pior se os franceses não tivessem tirado o pé. E hoje, Toni Kroos detonou a atitude do Vini Júnior no banco de reservas. O brasileiro foi flagrado rindo enquanto o Real era amassado em campo. E o alemão não poupou palavras. Fica até o final para ver tudo o que Kroos falou sobre o Vini. Além da goleada e do domínio absoluto do PSG sobre o Real, uma das coisas que mais chamaram daria atenção nesse jogo foi justamente o desempenho do Vini Júnior. Tudo bem que o time inteiro jogou mal, foi um apagão coletivo, mas o Vini parecia completamente desligado, como se não tivesse a menor vontade de estar ali. Todo mundo sabe da importância dele para o Real Madrid, das 2 Champions que ele ajudou a conquistar, mas, sinceramente, essa atuação no Mundial de Clubes foi para esquecer. Não só não jogou bem, como parecia alheio à partida. E o que deixou muitos torcedores revoltados foi vê-lo rindo no banco de reservas enquanto o time tomava uma goleada histórica. Nas redes sociais, já está circulando um compilado de lances bizarros do Vini, tanto nesse jogo contra o PSG, quanto ao longo do Mundial. Lances que ninguém entende. O que aconteceu com o Vini? Será que ele perdeu a vontade de jogar bola? Agora se liga nas palavras do Toni Kroos. Não podemos julgar o trabalho do Xabi ainda. Ele teve muito pouco tempo para mostrar a sua proposta como treinador. Não dá para sermos imediatistas assim. Eu acredito no trabalho dele e sei que ele vai fazer a diferença nesse time. Só precisamos de tempo para isso. O Real enfrentou hoje a equipe mais forte da atualidade, o atual campeão da Champions. O Xabi teve apenas 6 jogos no comando e mal conseguiu treinar o time do jeito que queria. Por isso, não dá para colocar tudo nas costas dele. O que eu realmente não gostei foi da atitude do Vini. Você não pode se comportar daquela forma vestindo a camisa do Real Madrid. Esse é o maior clube do mundo. Não importa se é Mundial de Clubes ou outro torneio qualquer. Se o Real está levando uma goleada ou fazendo um jogo ruim, você não pode aparecer daquele jeito nas câmeras. Isso não condiz com a postura de um jogador do Real Madrid. Espero sinceramente não ver isso de novo. O PSG nos dominou do início ao fim. Hoje, eles jogam o melhor futebol do mundo. É a equipe a ser batida. O treinador deles está há 2 anos no cargo, fazendo um ótimo trabalho e agora está colhendo os frutos. Temos que reconhecer esse lado também. O Xabi acabou de chegar. Não dá para jogar a culpa toda nele. Na minha opinião, ontem faltou vontade dos nossos jogadores. Parecia que estavam com medo. E, sinceramente, não entendi isso. Mas o Vinícius fez uma grande partida nesse Mundial. Os 3-0 contra o Salzburg. Aí ele jogou o primeiro tempo exuberante do Vinícius Júnior. Foi o único momento alto do Vinícius depois do prêmio da FIFA. Hoje tinha gente discutindo se ele tinha que sair do time. É que saiu do time o Alexander-Arnold por lesão. Foi por isso que o Valverde foi para a lateral direita, podia ter ido o Carvajal. Então, mas a discussão na Espanha passava pelo retorno do Mbappé e a saída do Vinícius do time. Porque o Gonzalo Garcia, que deve ir para o Getafe, estava artilheiro do torneio, não ia sair o Gonçalo do time.
Não saiu o Vinícius também, mas mudou a posição do Vinícius. O Gonzalo seguiu o centroavante, o Mbappé veio para a ponta esquerda e o Vinícius foi para a ponta direita. Mal escalado, mas ele não estava jogando bem. Ele não tem jogado bem faz tempo. Jogou bem contra o Salzburg. O Real Madrid chutou uma bola no gol. Uma no primeiro tempo todo. No segundo tempo, aliás, chutou só uma também. 2 bolas o jogo inteiro. E no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain meteu 7 bolas no gol. Teve 4 oportunidades claras, fez 3. Você viu que o Kvaratskhelia cortou e bateu errado, ele poderia ter feito o gol. Erros primários do time do Real Madrid. Claro que a maneira como o Paris Saint-Germain joga, ele ajuda a forçar o erro. Mas o erro do Asensio, e o erro do Rüdiger era um negócio assim, né? O time, ele furou a bola. E o Xabi Alonso demonstrou claramente que o time estava tenso. Ele levanta e começa a gritar, calma. Porque não... O que ele podia fazer? O time todo sendo envolvido, o time do Real Madrid tocando bola. Meu Deus do céu, os meias, né? O Vitinha, o Fabiano Ruiz, o João Neves, o time chegava, os 2 laterais, nossa, eu até cheguei num momento de certo desdobro e falar, tanto o Hakimi como o Nuno Mendes poderiam jogar na Ponte Preta. Né? No Flamengo, no Corinthians. Cara, é um absurdo, né? O Valverde, ele jogou torto. Ele chegava no Kvaratskhelia, ele já chegava torto, porque ele já sabia que ele tomava o drible. Tomou todos os dribles, todos. Vamos fazer, foi um vareio. E o Zé Manuel falou uma coisa muito interessante quando o Gonçalo Ramos fez o 4º gol. Ele falou, o jogo não estava com o resultado correto. 3-0 estava muito pouco. E estamos falando de Real Madrid. E a gente morrendo de medo, com cuidado, né? Olha, tá 3-0, mas sabe como é que é? O Real Madrid e tal, não teve. Hoje realmente, isso me lembra uma frase que eu vi a minha vida inteira quando eu ia pro Rio de Janeiro. Meteu 4 no Atlético de Madrid e 4 no Real Madrid. E esse jogo com o Real até com mais autoridade do que aquele jogo com o Atlético. Contra o Atlético até teve um momento que tava 2-0, o Atlético até assustou um pouquinho o Paris Saint-Germain. Aí depois o Atlético teve um expulso, mas contra o Real Madrid foi do início ao fim, um atropelo. Acho que pode ser, acho que o que pode contar o Manchester City, sim. O Manchester City durou mais tempo, vamos ver quanto tempo vai durar esse Paris. E um time de uma temporada, que foi espetacular também por uma temporada, foi o Bayern de Munique também, que ganhou a Champions de 2020, né? Aquela Champions da pandemia, que terminou com uma bolha ali em Lisboa, jogo único, né? Aquele time que ganhou de 8 do Barcelona, depois ganhou do próprio Paris Saint-Germain na final. Acho que se pegar de uma temporada, aquele Bayern é um time que pode ser discutido. Foi campeão invicto da Champions League, atropelando. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain, talvez no pico aí, seja sim o time de melhor futebol, com alguns momentos ali do City, mais consistente, mais tempo, mas esse Paris ainda pode ter muitos anos de alto nível. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Vini Júnior está jogando muito mal? Na sua visão, ele é um jogador mediano, talvez até abaixo da média? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.